Sabe que depois de tanto tempo dando aula e acompanhando o processo de desenvolvimento de alunos de mais diversas idades aí, a gente começa a perceber que alguns probleminhas, alguns erros de proporção e coisas assim são comuns entre as pessoas. E por mais que pareça algo que é somente tendencioso ou talvez é uma coincidência, ao longo de todos esses anos eu pude descobrir que tem algo muito mais curioso do porquê que as pessoas erram as mesmas coisas quando desenham anatomia, quando estão aprendendo a desenhar anatomia. São alguns errinhos comuns que não tem a ver com ao que a gente vê ou coisa do tipo, mas sim com aspectos mais sensoriais humanos. Isso foi bem interessante porque me ajudou a compreender como que é esse processo de adaptação e transformação para você conseguir transferir uma ideia para uma folha de papel. Alguns dos erros muito comuns que você vê em desenhos desse tipo aqui, em pessoas que estão aprendendo, tá? Tem outros também, mas eu separei alguns aqui, né? Aqui, por exemplo, você tem o olho na testa, a percepção icônica de alguns elementos ali da face ou do corpo. Tem o probleminha de pernas curtas também, fazer um corpo muito grande, as pernas curtinhas. O excesso de frontalidade, isso em parte de corpo inteiro, que eu já falei algumas outras vezes aqui, de desenhar sempre o corpo ou de frente ou de lado, aquela coisa meio desenho egípcio. O cabeção enorme, né, o corpinho pequenininho. Mãos e pés bem pequenininhas também assim, bem, né, quase sumindo, pequenininho, minúsculo. E em alguns casos o desenhar pequenininho assim, também pode ser um problema a ser resolvido, né? O desenhar pequeno não necessariamente é um problema, mas no processo de aprendizado pode revelar uns certos vícios pessoais. Bom, nesse desenho bem estranho que eu fiz aqui, por mais que pareça estranho, ele tem nesses elementos algumas dessas tendências que eu mostrei para você. Então, por exemplo, o olho na testa, né? Ó, veja aqui a nossa cabeça, o olho está quase em cima aqui da testa. O olho numa percepção quase simbólica aí, né? Quase uma letra egípcia também, né? Além de ser uma figura frontal, o nariz muito comprido, a boca quase aqui embaixo, né? E a orelha só um negocinho lateral, assim. O nariz também é essa coisa meio do ícone, né? De você, sei lá, tentar se orientar pela silhueta para representar ele. Muitas pessoas que estão começando a desenhar acabam representando dessa forma. O aspecto sensorial que justifica por que tantas pessoas cometem esse mesmo erro é o homúnculos. E eu não estou falando do homúnculos da alquimia, eu estou falando do homúnculos da fisioterapia, que é mais ou menos esse cara, é o que vocês estão vendo. Bizonho, né? Parece sei lá, um mini crack de borracha distorcido de propaganda da MTV ou esses personagens de vídeo gerados por inteligência artificial. Não, mas esse bicho esquisito que vocês estão vendo, o tal do homúnculos da fisioterapia, ele corresponde à forma sensorial como nós percebemos o nosso corpo em relação ao meio em que estamos. A gente percebe, né, o nosso corpo muito pelo tato, se orienta muito pela visão, também pelo gosto, pela boca, a audição. E veja que o topo da cabeça é meio pequenininho, achatado, porque a gente não tem muitos sensores aqui na testa, na nuca, na cabeça. Então a gente sente o mundo ao nosso redor por esses sensores. Então quando a gente tenta desenhar uma figura humana que você subentende que tem ali um arquétipo do que você vê, certos aspectos sensoriais são representados aqui. Então você botar o olho na testa, ou seja, abstrair esse volume que a gente tem aqui no topo da cabeça, é um pouco desse aspecto sensorial. A gente percebe o nosso olho como se estivesse no alto do nosso corpo. O olho é o que vê tudo, ele está aqui em cima. Só que, na verdade, a nossa cabeça, 1/3 da altura dela está da sobrancelha para cima, que é onde a gente abriga o nosso cérebro. A gente não percebe o volume do nosso cérebro ou da nossa testa. A gente percebe mais onde estão a altura dos nossos olhos. O nariz muito comprido é exatamente porque a gente entende que a boca está, de certa forma, um pouco distante dos nossos olhos. Não sei se dá para entender isso, né? O nariz é praticamente um tubo respiratório, né? A gente puxa o ar por aqui e tal, não sei o que, parece que é um negócio muito longo. E a boca está bem distante, porque a gente se comunica muito pela boca. Então, essa figura esticada aqui é uma tendência também do aspecto sensorial. As pernas pequenas também podem dar essa percepção, não porque a gente não perceba nossas pernas, mas porque muitas vezes elas estão
relaxadas, principalmente se você está sentado numa cadeira. A gente se comunica mais usando os braços, a gente sente mais as emoções no peito. As pernas vão dar aquela sustentação e movimento, mas em questão sensorial parece que o nosso corpo aqui tem mais percepção, exceto os nossos pés, tá? Eles sentem bastante. E também é por isso que muitas pessoas, né, acabam desenhando as pernas curtas. Quando você fala com as pessoas, geralmente você olha nos olhos e no torso, no busto. Diferente de você olha para a pessoa medindo ela dos pés até a cabeça. Então, a maior parte das imagens que você tem guardado na sua cabeça são do rosto, cabeça e tronco. E aí, quando você transforma isso para o papel, você ignora um pouco a parte das pernas e não tenha percebido aí que quadril e pernas é metade da altura do corpo humano. A frontalidade, a visão icônica, é uma maneira de você transcrever a ideia de um corpo através do seu ícone mais facilmente reconhecível. Já expliquei para vocês, por exemplo, que isto aqui é um ícone de um peixe, certo? Se você pedir para uma criança ou pessoas que não sabem desenhar, ou enfim, né, desenhar um peixe, provavelmente vai fazer algo parecido com isso aqui, um peixe de lado. Dificilmente você vai ver uma pessoa desenhando um peixe de frente. Dificilmente. Por quê? Porque a ideia do peixe de frente, ele quebra o arquétipo essencial de como você interpreta a ideia de um peixe. Geralmente pelo seu aspecto de comprimento. A nadadeira é a barbatana, né? O peixe ele é uma figura compridinha, assim. Se você desenha ele de frente, você abstrai essas informações essenciais para interpretar a ideia de um peixe. E para que você ainda consiga ver um peixe numa figura dessa, exige que você tenha domínio da estrutura do desenho e da forma para que a pessoa perceba que isso ainda é um peixe. Então, fica no ícone. Agora imagina isso transcrito para todas as partes de um corpo humano. E aí você tem um desenho mais ou menos do que as figuras egípcias. O olho de frente no rosto de lado, as pernas de lado com quadril e um torso de frente, são porções ali mais icônicas e facilmente perceptíveis. Só que no caso dos egípcios eles faziam assim por uma questão estética da época, tá? Não é porque eles não sabiam desenhar. O lance da mão pequena e do desenhar pequeno tem a ver com timidez, tem a ver com você esconder certas partes que são difíceis, então pra dar aquela camuflada você faz pequenininho, então você desenha a personagem com a mão muito pequenininha, porque a mão ela é complexa, ela é cheia de detalhes, você pode errar a proporção, então você tenta esconder esses problemas fazendo ela pequenininha, tentando dar menos importância para ela, certo? Então veja que são aspectos bastante sensoriais e interpretativos, né? E aí quando você aprende desenho, o segredo está justamente em você criar essa conscientização de que você desenhar uma figura humana não tem a ver só com aspectos sensoriais, e sim na forma como você percebe e do que ela é de fato. Então vou dar um exemplo, né? Nariz num ser humano é um troço mais ou menos assim, e vocês sabem que desenhar um nariz desse jeito não funciona, fica bem esquisito. É do conhecimento do artista conseguir manipular certas linhas para que a ideia do nariz não fique mais tão estranha, né? Certo? Você não precisa desenhar essa lateral, assim. Às vezes se você marcar um pouco mais a narina, deixar algumas linhas meio quebradiças aqui, você já interpreta como sendo um nariz, e aí você passa a associar a representação de alguma coisa não pela sua silhueta, e sim da forma como você pode manipular as linhas, traços, volumes e formas a fim de representar essa ideia. Isso acontece com todas as partes do corpo, sejam elas isoladas, sejam elas unidas. E é por isso que eu falo para você aprender desenho, você precisa passar por essas etapas da tal da sigla do ACAN. ACAN, A de apresentação, C de conscientização, o segundo A de aplicação e M de modelagem. Você vai precisar passar por isso a fim de compreender certas estruturas, formas e você dar aquela podada nela. Se você só for apresentado e não conscientizar, você não vai conseguir absorver o conteúdo. Se você for apresentado e conscientizar e só praticar uma vez, você vai conseguir fazer um único desenho, mas não vai ter um domínio mais solto, mais expressivo. Por isso você entra na etapa da modelagem, que você faz várias vezes até que isso se torna um pouco mais abstrato, você compreende isso e principalmente sabe que os detalhes importam. E aí você vai desenvolvendo dessa maneira. E essa modelagem demora um pouquinho, tá? O lance aqui desenhar figuras humanas é complexo porque a gente
mistura essa coisa do arquétipo. Se você tentar desenhar um objeto, por exemplo, inanimado, um vaso, um carro, você sabe que aquilo não tem vida. Você vai se guiar unicamente pelas formas do que você vê. E aí o desafio vai estar em abstrair as formas e simplificá-las a fim de construir numa folha de papel uma ideia de um objeto tridimensional. Agora, quando você desenha algo que tem vida, tem algo a mais aí na maneira como nós interpretamos e observamos um desenho. E eu já falei do exercício de você tentar desenhar um cavalo vivo e uma estátua de um cavalo na mesma pose. Qual é a diferença delas duas? Portanto, se você comete esses errinhos que eu citei aqui, de repente você percebeu que o seu desenho está com o olho na testa ou o seu olho está esse negócio esquisito, todo icônico, fique tranquilo. Isso é natural, é do processo de aprendizado. Você ainda não desenvolveu uma interpretação mais ativa no processo do desenho. Talvez lhe falte orientação, conhecimento técnico e principalmente se permitir experimentar que do jeito como você está fazendo talvez não seja a melhor maneira de representar a figura que você quer. Eu gosto de falar que para aprender desenho é legal começar do inanimado, da natureza morta e depois partir para figuras vivas. Justamente porque a vida em si, para a gente ver um desenho e ver vida nele, tem um aspecto interpretativo que você retoma um pouco desse aspecto sensorial que eu falei no começo. Então, o aspecto meramente sensorial do arquétipo ele não é ruim. Você só precisa aprender onde ele deve ser aplicado e, claro, você precisa de toda a base técnica para isso. É bem curioso, tá? Eu quis compartilhar com vocês aí esse pensamento porque, bom, eu dou muita aula, vocês sabem, e muitos desses probleminhas eles acabam sendo comuns e às vezes o pessoal fica meio desanimado, achando que eu não tenho talento, alguma coisa, e não, cara, às vezes é um processo mais normal do que você imagina, por isso que é tão bacana você conversar com pessoas às vezes, que estão no mesmo nível que você, que também estão começando, porque algumas dificuldades vão ser comuns, ou você vai ter facilidade em que eu tenho dificuldade e vice-versa, e eu acho que aí todo mundo se compreende melhor, se torna mais compreensivo com os outros e principalmente com você mesmo, na hora de aprender a desenhar. E se você tiver precisando de uma forcinha, já sabe, como desenhar.net, tem ali vários módulos para você aprender desenho, também tem todos os outros cursos aí que eu vou deixar aqui para você, tá bom? É isso, gente, quis compartilhar essa ideia, escrever o que vocês acham, tem algum outro errinho que você sempre cometeu aí em desenhar personagens na anatomia que você só foi perceber muito tempo depois, ou que você teve dificuldade para parar de fazer ali algum vício, escreve aqui que eu vou gostar de ler, vou gostar de saber. E a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos aí. Beleza? Muito bem. Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.